Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal, vai interessar a 7 pessoas mais, em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que você pode curtir. E hoje eu queria fazer uma dica que vai interessar possivelmente a meia pessoa, mas eu tenho que fazer mesmo assim porque é uma dica que vai mudar a vida dessa meia pessoa. Eu vou falar de um cineasta chamado Sergei Parajanov, que é um dos grandes mestres desconhecidos do cinema. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E eu queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado a vocês. Se você não conhece o site ainda, conheça lá por R$ 20 por mês. Você tem um monte de benefícios. Você tem textos inéditos, são 3 textos por semana. Você tem acesso a cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes. Tem muita coisa legal. Galera, eu queria hoje contar uma rápida história aqui. Quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, mais ou menos, eu fui, se não me engano, no Museu da Imagem, no Museu de Arte Moderna do Rio, na Cinemateca do MAN, para ver uma mostra de filmes russos, filmes soviéticos, né? E foi exibido lá um filme, eu não sabia nada sobre o diretor, mas foi exibido um filme chamado Sombras dos Ancestrais Esquecidos, de Sergei Parajanov. Eu não entendi nada do filme na época. Era uma história muito difícil de entender para um moleque, assim, até, né, e era uma história muito peculiar ali daquela região, né? Mas eu fiquei fascinado pelas imagens. Eram imagens lindíssimas, assim, eram coisas que eu nunca tinha visto. O filme era meio surrealista, ele tinha uma pegada meio Buñuel, uma coisa muito diferente, né, desse cinema ocidental hollywoodiano que a gente conhece. Eu fiquei louco por esse filme e ao longo dos anos consegui ver quase todos os filmes que o Parajanov tinha feito. A Cor da Romã, A Lenda da Fortaleza Suran, cada filmes assim absolutamente incríveis, né? E fiquei obcecado pelo Sergei Parajanov. De novo, não é um cinema fácil, é um cinema muito mais de sensações, mas se você embarcar nos filmes do Parajanov, você vai realmente, eu acho que virar um fã, virar um adorador do cinema desse cara, assim como outros grandes cineastas eram, né? Ele era um dos cineastas prediletos do Fellini, por exemplo. Fellini era um grande admirador dele. O Tarkovsky, né, o grande cineasta russo, também adorava ele. O Alejandro Jodorowsky adorava o Parajanov. Todo mundo mais ligado a esse cinema é, com uma pitada de surrealismo, assim, um cinema meio estranho, assim, digamos, né, diferente, realmente adorava o Parajanov. A história de vida do Sergei Parajanov é incrível, uma história muito triste também, né? Ele nasce na Geórgia, né? Então uma república soviética. Os pais eram armênios e ele trabalhou boa parte da vida dele na Ucrânia. Mas ele era desde cedo ali um moleque ali muito com inclinações artísticas. Ele estudou dança, estudou balé, ele era pintor. E ele vai para uma escola de cinema, né, em Moscou, aprende a fazer filmes e tal, mas ele começa a fazer um cinema. Ele nasceu em 1924, né? Ele começa a fazer um cinema que, quando ele acerta a mão nos filmes autorais dele, né, os filmes não agradam ao Partido Comunista, né, soviético, porque naquela época os cineastas eram meio que obrigados a seguir a cartilha do realismo socialista, né, que eram filmes que louvavam o regime, né, com histórias em que a vida na União Soviética era mostrada como maravilhosa, histórias sobre superação dos trabalhadores, histórias edificantes e tal. E os filmes do Parajanov não tinham absolutamente nada a ver sobre isso, né, com isso. Né? Eram filmes sobre histórias e lendas da Ucrânia, da Geórgia, da Armênia, eram adaptações de livros clássicos, mas sempre com uma pegada muito particular, muito dele, né? Uma coisa, como eu falei, com uma
grandes toques surrealistas, eram filmes muito esquisitos. Eu fico imaginando os censores soviéticos tentando entender os filmes do Parajanov, né? E ele era um cara também que era muito ativo nas suas críticas à opressão soviética nesses outros países, na Ucrânia, na Geórgia, na Armênia, e ele também era homossexual. Né? Então ele foi condenado à prisão algumas vezes, né? Uma vez por homossexualismo, ficou meses encarcerado, depois ele foi preso por não fazer filmes que pegavam bem com o Partido Comunista. Ele tem uma história de vida muito triste. Ele passou uma época, acho que 4 ou 5 anos preso. Né? E durante um grande período ele foi proibido de trabalhar, né, na União Soviética. E ele ficou quase 20 anos sem filmar. É uma história muito triste, assim, né, a do Parajanov. Ele ficou muito tempo também sem ir ao Ocidente, né, porque ele não era permitido viajar. Então os filmes dele eram descobertos assim em festivais de cinema, e eles começaram no meio dos anos 60, meio para o final dos anos 60 a ser exibidos em alguns festivais de cinema, e as pessoas começaram a falar, pô, que esse cara é um grande criador, né, uma coisa realmente incrível. O final de vida do Parajanov é muito triste, né? Ele morre em 1990, aos 66 anos, com um monte de projetos inacabados ou censurados. Ele teve vários filmes cortados pelo governo soviético, mas ele até hoje é considerado, por fãs assim de cinema mais experimental, mais autoral, um gênio, né? Um cara ali é, do nível de um Pasolini, de um Buñuel, né? O Pasolini, inclusive, grande cineasta italiano, né? Era um ídolo pro Parajanov. Parajanov achava o Pasolini o máximo, né? Achava como a maneira como ele mostrava a vida, digamos, a vida no submundo, né, da Itália. O Pasolini também era homossexual, e isso tinha um peso muito grande nos filmes dele, né, na carga emocional dos filmes dele, e o Parajanov se identificava muito com o cinema do Pasolini. Galera, é muito difícil achar filmes do Parajanov para ver no streaming brasileiro, né? Me lembro que a plataforma Mubi tinha alguns, mas eu acho que não tem mais. Eu fui procurar, não consegui achar. Mas procurem aí por todos os métodos que vocês possam, né? Procurem ver A Cor da Romã, procurem ver A Lenda da Fortaleza Suran, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Sombras dos Ancestrais Esquecidos, que é incrível. Qualquer filme que você conseguir assistir do Parajanov, assista. Né? Tem alguns textos legais sobre eles na internet, vou linkar um aqui. Procurem se informar bastante sobre a vida e sobre a carreira do Parajanov, né, para vocês entenderem um pouco de onde vem o estilo dele e como ele influenciou tanta gente. Né? Eu acho que ele, cineastas como, é muito difícil a gente ver filmes como, por exemplo, David Lynch, né, cineastas assim que lidam muito com o surrealismo, com a que tentam passar para a tela sensações, né, e sentimentos, né, de uma maneira diferente do cinema habitual. É muito difícil imaginar que o David Lynch também, por exemplo, não foi inspirado pelos filmes do Parajanov. É um caminho sem volta, Parajanov, difícil, esquisito, mas muito recompensador. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música ou livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você pode participar de debates, workshops e cursos só para assinantes, e você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que são quase 700 textos que eu fiz nos últimos 5 anos, e mais de 80 cursos e debates e entrevistas com gente como Guilherme Arantes, Rich, Marcelo Rubens Paiva. Tem muita coisa legal, cursos sobre história do cinema, cursos sobre música brasileira dos anos 70. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Conheça lá andrebarcinski.com.br.